Olá pessoal, estamos começando mais um Imaging Research Pills. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema muito importante para a oncologia, que é RECIST, né? Avaliação de crescimento de tumores sólidos, como que a gente pode ajudar, o que que a gente vai poder fazer. Acho que o principal artigo recente sobre isso é esse da Nature Review, que discute todos os aspectos e os possíveis evoluções feitos por quem desenvolveu o RECIST. O RECIST foi desenvolvido pela Sociedade Europeia de Pesquisa em Câncer, pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos e o Instituto Nacional do Câncer do Canadá, em conjunto para uso clínico. Pessoal, a gente tem usado muito isso mais em pesquisa clínica, mas ele também pode ser usado em uso clínico. O que é importante em saber? O RECIST não é um milagre, ele não vai ter a totalidade da avaliação oncológica, ele é um critério mais objetivo de tamanho dos tumores, mas a gente tem também perfusão, necrose através da densidade, metabolismo através do PET e, certamente, a avaliação clínica é a preponderante na avaliação das neoplasias. A gente tem vários critérios, o RECIST 1.1 substituiu o 1.0 em 2009, e o que a gente tem que saber é a totalidade dessas avaliações. As avaliações da Organização Mundial da Saúde são bidimensionais, medem 2 diâmetros e fazem a soma dos produtos desses diâmetros. O mais usado e disparado ainda é o RECIST, porque ele é um diâmetro só nas lesões. Hoje, no 1.1, no máximo 5 lesões, sendo no máximo 2 por órgão. E as lesões têm que ter mais de 1 centímetro. Linfonodos a gente só inclui quando tem mais de 1,5 centímetro no menor eixo desses pacientes. Então, as grandes vantagens do RECIST 1.1 em relação ao 1.0 é que diminuiu o número de lesões, 2 por órgão, no máximo 5. Então, se a gente tem um paciente conhecidamente oncológico, eu não preciso citar mais de 2 lesões por órgão para mim ter um acompanhamento desses pacientes. A avaliação dos linfonodos abaixo de 1 é considerado não patológico, entre 1 e 1,5 tem que ser citado como lesão não alvo, acima de 1,5 no menor eixo, ele passa a ser uma lesão alvo. Né? Isso é muito importante. A definição de progressão da doença é mais que 20% de aumento na soma das 5 lesões, ou de quantas a gente achar como alvo, e pelo menos 5 minutos de crescimento em todas elas, né, no somatório delas. E o PET-CT é usado só para detecção dessas lesões e não para avaliação no RECIST 1.1. As grandes diferenças que a gente tem aqui é que no RUT vai precisar, na Organização Mundial da Saúde, vai precisar de 50% de redução, no RECIST 30% de redução, para ter resposta parcial. Resposta completa, a gente não pode ver mais nada das lesões, e doença progressiva é 20% no RECIST, 25% de aumento no somatório das multiplicações em todas elas. E são critérios importantes e disparados, a maioria dos estudos clínicos tem usado o RECIST 1.1 por ser um método um pouco mais fácil de se avaliar aqui da Organização Mundial da Saúde. O que a gente tem limitações disso, pessoal? A gente sabe que a variabilidade das medidas feitas por radiologistas não é baixa. A morfologia dos tipos de tumores também não é baixa. Os tipos de tumores e crescimento tumoral lepídico ou crescimento tumoral através das pleuras, como o mesotelioma, também influencia muito. E, mais ultimamente, as terapias-alvo, que têm mudado muito a avaliação, e principalmente as terapias antiangiogênicas, que mudam a perfusão dos tumores, têm sido avaliadas de formas diferentes. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o RECIST assume que o volume, a avaliação do tamanho da lesão, os tumores são sempre simétricos, a gente sabe que não é. A avaliação em um único plano, a gente sabe que pode ser complicada também. E caracterizar só 4 categorias de doença estável, regressão, progressão ou resposta parcial, talvez não seja um critério assim inequívoco. A gente possa ter pacientes que estão progredindo em algumas lesões, regredindo em outras lesões. A gente sabe que a gente considera esses pacientes sempre com progressão, mas os tumores têm muito mais heterogeneidade do que a gente avalia, né? E ambos os critérios discutem muito pouco as necroses pós-tratamento, né? Sendo que a gente vê com muita frequência tumores que necrosam após o tratamento, tumores que uma parte do tumor da mesma massa tumoral cresce e outra parte reduz, né? E as variações inter-observadores que têm que ser consideradas na avaliação, e por vezes meio centímetro ou 5 milímetros é pouco, e a variação interobservador, quando eu tenho 5 lesões de diferentes tamanhos, às vezes pode ser uma variação
apenas derivada do método de medida e não em relação à progressão ou regressão nesses 5 milímetros. Mas, como tudo, é um método ainda muito válido, que a gente tem que usar cada vez mais na prática diária, que a gente tem usado muito pouco, devido a essa tendência de deixar a RESIST só para prática de pesquisa, mas ele foi desenvolvido para uso clínico e a gente pode usar ele na avaliação do dia a dia. Muito obrigado e nos vemos semana que vem.